Vai começar mais um Papo Reto com o vereador Chico Nogueira. O tema de hoje é o SUS, a importância do SUS no combate do coronavírus. Mas antes de a gente chamar nosso convidado, eu queria agradecer a presença de todos vocês, que você possa compartilhar, curtir, fazer seus comentários, para que nós possamos propagar essa informação de qualidade. E também lembrar que hoje é o Dia Internacional dos Enfermeiros. Parabéns a você, enfermeiro, que está na linha de frente, os médicos, que estão aí salvando vidas e dentro dos hospitais, não só na nossa cidade, do Brasil afora. E nosso tema hoje é sobre o SUS. Nosso convidado é nosso amigo, médico infectologista, que atua no Hospital das Clínicas, na capital de São Paulo, e também é diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. É nosso amigo, doutor Evaldo Stanislau. Boa noite, doutor Evaldo, tudo bem? Boa noite, Chico. Prazer estar aqui com você e com toda essa turma aí que te acompanha. Obrigado, viu? Eu que agradeço a presença, você tem atuado muito na linha de frente aí, ter acompanhado o seu trabalho, tenho orgulho de ter participado aí na Câmara Municipal, enquanto você foi vereador, fui suplente e tive a oportunidade de ter um dia de mandato do seu lado, como você atuou sempre firmemente em defesa da saúde. Então, está de parabéns, te admiro demais, Evaldo. Obrigado, viu, Chico? Eu queria dizer que eu também admiro muito a tua luta, a tua garra, sempre no movimento sindical aí, e pedir desculpa para você, para os teus telespectadores, o pessoal que está acompanhando nas redes. Eu vou falar de máscara porque eu estou no hospital ainda, então a gente tem que usar o EPI aqui, tá bom? Não, certo, com certeza. É importante, né? É importante essa questão do EPI. Eu tenho acompanhado, Evaldo, tuas lives, tuas entrevistas, até mesmo antes que a coronavírus ter chegado em Santos. Na época, eu acompanhei uma live sua que você falou, até por conta do porto, né? Você estava discutindo o porto, a porta de entrada do coronavírus aqui. A nossa preocupação maior era o Porto de Santos, e os navios chineses demora em torno de 30 dias para chegar em Santos. E como o período de incubação do vírus era 14 dias, você dava toda a explicação no Jornal Tribuna, falando que isso já chegaria já o tripulante, ou até mesmo o trabalhador marítimo, já chegaria já com sintoma bem avançado, que daria para detectar e tratar essas pessoas. A gente percebeu que teve algumas medidas que o governo estadual e municipal também tomaram, questão do isolamento social. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a importância do SUS também, que é o SUS praticamente uma rede nacional de assistência, né, de saúde. Qual a importância do SUS e isolamento social nesse momento que nós estamos passando dessa epidemia? E muito obrigado pela presença. Obrigado, Chico. Bom, começando aí na tua fala, é importante a gente pontuar para todos que o vírus chegou no Brasil de avião, né? Porque, como você mesmo falou, reportando aquela entrevista, se ele viesse de navio, o tempo que demora uma travessia transatlântica dessa, ou transoceânica, é suficiente para que você detecte os casos e tome medidas de quarentena para evitar que um navio com gente doente chegue. Tanto é que pessoas que estavam a bordo de navio de cruzeiro ficaram em quarentena agora recentemente. Bom, o vírus então chegou de avião. A via aérea, e a gente via que a doença estava bem restrita à China e às fronteiras da China, e a partir do final de fevereiro, quando teve um surto na Itália, que começou o problema na Itália e no Irã, o vírus ganhou o mundo e chegou no Brasil, e aí rapidamente é o que a gente já está vivendo. Um vírus que nos surpreendeu muito, porque ele não dava pinta que ia fazer tudo isso aí que está fazendo. Se a gente for fazer uma conta, a gente vai ver que nós estamos no final de dezembro, começando com isso, e nós estamos em maio, portanto são 5 meses que a gente está falando de Covid, e o quanto a gente aprendeu. E uma das coisas que a gente aprendeu, pessoal, é que esse vírus ele se transmite de pessoa para pessoa. E como é que ele se transmite de pessoa para pessoa? Ele se transmite pelo ar, então a proximidade, um estando perto do outro fala, ou eu estou falando aqui, se eu não tivesse de máscara, minha secreção ia cair aqui no teclado desse computador que está na minha frente,
e qualquer um que viesse aqui usar seu teclado depois ia pegar o vírus na mão, aí mexe no olho, mexe no nariz, mexe na boca, você fica, então, contaminado. Então, não existe remédio, não existe vacina, e o vírus ele se transmite de uma pessoa para outra. Como não tem imunidade, ninguém conhecia esse vírus, ele encontrou um terreno fértil e saiu infectando. E tem uma conta que a gente fala, que é o número de reprodução, que é o R0, que ele mostra uma pessoa infectada para quantas ela passa. E a gente aprendeu que para esse vírus, uma pessoa infectada passa para 3, e tem gente que acha que passa até para mais gente, para 6 pessoas ou mais. Então, sem remédio, sem vacina, o único jeito que a gente tem de evitar que esse vírus ganhe espaço, o que é? Se ele passa de pessoa para pessoa, eu vou afastar uma pessoa da outra. Isso é o que a gente chama de distanciamento social, que é o que a gente tem feito no Brasil, apesar do governo federal, de algumas pessoas não acreditarem nisso e jogarem contra. Quem acredita nisso e está jogando a favor disso, que é a única medida eficaz, a própria Organização Mundial da Saúde, os governos que são sérios reconhecem isso, a gente viu que com isso a gente conseguiu diminuir a velocidade de transmissão do vírus. Tem gente, Chico, que só para fala... bater uma ideia, Evaldo, queria que você até falasse um pouco isso. Hoje nós estamos já com 1.300 casos em Santos, e são 72 óbitos em Santos, e 356 suspeitos. Os casos assintomáticos, qual a importância disso? A gente também fazer bastante teste. Queria que você falasse um pouco disso também. Então, Chico, só para concluir, tem gente que acha que isso não funciona. Se a gente não tivesse fazendo isso com toda a interferência, com toda a sabotagem que é feita do distanciamento social, em vez de 1.000 e poucos, nós íamos ter 5.000. A gente ia ter muito mais casos e a gente já ia ter uma situação de caos na saúde. Então, o assintomático é muito importante, porque além de ele se transmitir de pessoa para pessoa, ele se transmite antes que a pessoa tenha sintomas. Então, a gente participou de um trabalho agora recentemente com um grupo de pesquisadores, tem aí até o ex-ministro Arthur Quioro, outros grandes sanitaristas, professor Caseiro, enfim. E a gente mostrou que para cada caso que é notificado, a gente tem cerca de 13 casos que não são notificados. Então, no mínimo, a gente está falando, no retrato que a gente fez agora, do começo de maio, de uma epidemia na nossa região que é, no mínimo, 13 vezes maior do que aquilo que a gente enxerga. Por isso que testar é importante. A gente precisa testar, porque quanto mais a gente testa, mais a gente descobre caso, mais a gente cuida dos pacientes e mais a gente evita que a doença se transmita. Bom, você tinha me perguntado do SUS na primeira pergunta e eu não falei muito a importância do SUS nesse processo, né? Bom, de combate. Se não fosse o SUS, Chico, como dizem popularmente, a gente já está na água. Por quê? Porque o SUS é que tem uma estrutura que ele é hierarquizado, então a gente tem a alta complexidade, a média complexidade, a atenção básica, urgência e emergência. Aí a gente tem essa estrutura do SUS com as vigilâncias epidemiológicas, com os agentes comunitários de saúde, com os hospitais e ambulatórios do SUS. Foi isso que permitiu que a gente começasse a atender os nossos pacientes. A partir daí que a gente tem uma rede de diagnóstico com Adolfo Lutz, com o Butantan aqui no estado de São Paulo, com os outros laboratórios das instituições públicas, mas, enfim, é o nosso sistema único de saúde que é a grande porta de entrada. Para você ter ideia, nessa pesquisa que eu falei, um dos dados que saiu dessa pesquisa é que 80% das pessoas entram pelo SUS quando estão pensando em Covid. 80%. Isso significa dizer que até quem tem convênio prefere ir no SUS. É importante você falar isso, porque muitas vezes as pessoas não valorizam o SUS, né? Tem até uma mídia negativa, que o SUS não tem atendimento, mas a rede é muito enorme, muito grande. Não tem nem dimensão de uma rede como essa, e também uma rede que poucos países têm, né, Evaldo? Porque, por exemplo, os Estados Unidos está um colapso lá, até porque não tem um sistema
parecido como o nosso de atendimento público. Lá, acho que a rede é tudo privada, então também isso é importante falar. Nesse momento de pandemia, onde você tem um colapso que já está acontecendo, você está no estado de São Paulo, você atua aí nos hospitais das clínicas, você percebe que os hospitais já estão entrando em colapso, mesmo com toda essa prevenção de você ter a questão do isolamento social, não está dando conta. Você imagina se tivesse as pessoas caminhando na rua naturalmente e tem ainda as pessoas que insistem em defender o contrário, né? A gente fica muito preocupado na Câmara lá dos vereadores. Nós temos uma pressão muito grande do comércio, porque o comércio realmente vai perder, já está perdendo bastante, mas é importante que a população e que o próprio comerciante tenha essa consciência que somente com o isolamento social, que você mesmo disse, não tem vacina, não tem nada, que a gente vai combater esse vírus, para poder a gente realmente retomar a economia com segurança. E mesmo assim, com muitas precauções, né, doutor? Porque você tem que ter, depois disso aqui, da pandemia, deve ter um monte de protocolo, que eu não imagino qual seja, mas você poderia ajudar a gente até para avisar, adiantar as pessoas que tem que ter um certo hábito diferenciado depois dessa pandemia, não é isso? A gente está olhando agora, Chico, a Alemanha, que está começando a abrir, a gente está olhando a China, que está começando a abrir, a gente está vendo o quê? Que as lojas entram poucas pessoas, tem que usar o álcool gel, tem que usar máscara, e eles estão controlando os novos casos. E eles viram o quê? Que nesta pequena abertura que eles fizeram, o que já aconteceu? Aumentou o número de casos de novo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, sim, porque reabrir tem que ser com muita responsabilidade. E para poder reabrir, a gente tem que estar na fase descendente da epidemia. Nós não estamos. A gente tem que ter capacidade de assistência. E a gente está vendo os nossos hospitais todos saturados. A gente tem que ter teste e capacidade de rastrear as pessoas. E a gente não está tendo isso. Então, nós estamos, infelizmente, longe da condição de poder reabrir a nossa economia. Mas eu trabalho numa função essencial. Então, eu saio de casa para trabalhar, a minha renda ela foi minimamente prejudicada, porque eu estou atendendo menos e tal, mas eu estou trabalhando, eu estou tendo renda. E o cidadão que está na informalidade, o cidadão que depende do comércio, o cidadão que perdeu emprego, o que ele vai fazer? O comerciante que gera emprego. Essa é uma situação que nos aflige. Mas a gente tem que fazer uma escolha agora. A escolha, primeiro, é viver. Depois a gente reconstrói. Veja, o mundo já passou por guerras mundiais. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou destruído, a Europa foi destruída. E olha a potência que é a Europa hoje. Nós estamos num país continente, num país rico, de riquezas naturais, de boas pessoas. Vamos superar essa crise e depois a gente reconstrói. Mas como é que a gente vai passar pela crise, Chico? Eu acho que tem um jeito. É se a gente tivesse governo. Porque se a gente tivesse quem governasse, em vez de ficar inventando desculpa e diminuindo um problema sério como esse, fazendo de menos com todas as milhares de pessoas que já morreram, um governo desrespeitoso com as pessoas, um governo que parece que faz de propósito para morrer velho, morrer quem tem doença crônica. Verdade. Chega perto da eugenia, né? Que é a tentativa que os nazistas faziam de purificar, né? Que eles queriam só os arianos. Então, quando a gente tem um governo com esse perfil, é muito preocupante, porque o que o governo tinha que estar fazendo era, primeiro, desonerando. Vamos todo mundo tirar impostos. Segundo, existem concessões públicas. Água, luz, rodovias, é tudo concessão pública. Fala, amigo, verdade. Vamos suspender o pedágio, vamos diminuir o pedágio, vamos diminuir a luz, não vamos pagar a luz. E, finalmente, o que um governo verdadeiro teria que fazer não é essa vergonha que está fazendo as pessoas se amontoarem na fila do banco. É distribuir renda de verdade, não é miséria, não. R$600 mal dá para um pai de família comprar uma cesta básica. Então, o que tinha que fazer? Como outros governos sérios e muita dificuldade fazem, repassar uma renda que seja próxima da renda que o trabalhador tinha, para que ele aguente aí esses 3, 4, 5, 6 meses que talvez a gente tenha, para depois todo mundo voltar a crescer juntos, mais vivos, né, Chico? Porque quem morreu, infelizmente, não vai se beneficiar de economia nenhuma. Com certeza. Evaldo, tem aqui o Bertolino, tem a Célia Amado,
Claudemir Igreja, mandando um alô para você. O João Carlos Ribeiro Garcia pergunta se o vírus é pior em um ambiente fechado, se isso procede. Em ambiente fechado ele é mais tenso. A gente aprendeu isso, João. O vírus, ele gosta desses ambientes fechados, ele fica no ar por mais tempo do que a gente imaginava, depois ele se deposita. Por isso que a gente precisa cuidar muito da higiene dos ambientes e o uso da máscara é essencial. O ar-condicionado também diz que ele tem, eu vi uma pesquisa que lá em Oklahoma, lá onde foi o centro do vírus, teve lá um restaurante que também transmitiu muito esse vírus por conta da circulação do ar-condicionado, né? Porque ele vai girando, a pessoa fica confinada ali e vai respingando para todo mundo, né? Porque é gotículas, né, Evaldo? Quando você transmite é através de gotículas, né? Até uma boa pauta para você que está com mandato, Chico, de vereador, é realmente olhar bem como é que está a manutenção desses aparelhos de ar-condicionados, os novos projetos para novas construções, que eles tenham obrigatoriamente um projeto de renovação e purificação do ar, sejam residenciais. Então, quando você for comprar um apartamento, você não tem que olhar quantas vagas na garagem tem, se tem varanda gourmet, você tem que olhar um escritório, você tem que olhar, bom, esse prédio tem um bom projeto de renovação do ar, de troca do ar, de circulação de ar, exatamente. Entendeu? Porque essa questão do ar, principalmente nesses prédios modernos, que são aquela capa de vidro espelhado, que você não vê janela que abre, eles são essenciais. Porque pelo ar-condicionado, você transmite uma série de micro-organismos. Então, o projeto de refrigeração e renovação de ar, ele é essencial. Agora que você falou também que é importante que esse vírus na periferia é um fator muito preocupante, até por conta você não consegue fazer o isolamento social numa palafita 4x4, no cortiço, até mesmo em lugares mais confinados, e isso preocupa muito nós, enquanto vereador, você sabe muito bem, esteve na Câmara, a preocupação nossa para esse pessoal da nossa cidade, que de uma maneira geral, mas esses são áreas mais críticas da cidade, que é necessário ter uma atenção especial. Como você vê isso, Evaldo? Como que poderia ter uma ação do governo municipal para atender essas pessoas de forma assim temporária, mas que possa realmente ter um efeito que não se propague esse vírus? Porque eu vou imaginar ali a Zona Noroeste, conhece ali toda aquela parte do DIC, da Vila Gilda, da Vila Telma, e as pessoas morando em palafita e você não ter como você ter isolamento ali, né? E se ter uma contaminação em massa ali, não tem sistema de saúde que aguente, né? Pois é, Chico, eu acho que nós padecemos de uma política habitacional. Mas é como você falou, não dá para a gente resolver o problema que é um problema crônico agora. A gente tem que cuidar da emergência. O que eu faria emergencialmente? Não está fazendo hospital de campanha? Faz um acampamento de campanha. Pega o estádio público, pega um espaço público subutilizado e constrói lá pequenos espaços onde as pessoas possam morar com mais decência, melhor do que numa palafita, e conseguir assegurar um distanciamento social. Essa seria uma saída. Segunda saída, peguem os hotéis que estão subutilizados, que estão recebendo pouca gente, então hotéis de perfil mais popular, de um preço mais modesto, faça um contrato com eles, receba lá no hotel algumas famílias, né? Pelo menos os idosos que precisam de uma atenção especial. A cidade do Rio de Janeiro já fez isso. Então você põe, em vez de deixar um idoso, que é uma vítima fácil da Covid, ali no meio da palafita, no meio do morro, põe esse idoso num hotel popular com isso pago pela prefeitura numa negociação, né? Então, você pode fazer a transferência dessas famílias temporariamente para espaços públicos preparados, assim como a gente preparou o hospital de campanha, a gente pode preparar espaços para receberem essas famílias numa condição de moradia subnormal, e a gente pode fazer um aluguel social, alguma coisa assim, em hotéis temporário, né? Para colocar essas famílias. E uma terceira situação, que o Guilherme Boulos fala muito aqui na capital e que eu acho que é importante, é ver os imóveis vazios. Quantas casas estão vazias em Santos? Quantos apartamentos estão vazios em Santos? A prefeitura certamente tem isso. Quantos imóveis
são alugados inutilmente pela Prefeitura de Santos, estão subutilizados ou ociosos. Então, mapear esses imóveis fechados, mapear essas casas fechadas, esses imóveis locados pelo poder público e subutilizados, e transferir famílias. Eu acho que isso é uma coisa bem factível, viu, Chico? É importante isso aí, que tem o... Nós levamos um requerimento nesse sentido também. Nesta linha você colocou, nós falamos de hotéis, de isolamento, de criar forma de você, até mesmo nós falamos dos moradores de rua, que tem que ter atenção especial para eles. Como você manda um morador de rua fazer o confinamento na sua casa? Não tem, né? Ele não tem casa, ele mora na rua. E aí, numa das reuniões que nós tivemos com o secretário, ele falou, Chico, quando é detectado o vírus no morador de rua, ele tem que ficar hospitalizado mesmo, tem que ficar internado. Não tem como ele mandar para casa, ele tem que ficar internado até ficar bom. Não tem como ou ele vai para o abrigo, né? Se ele quiser ir para o abrigo, né? Para poder atender essa demanda. Estamos aqui com o Gilson também, mandou um abraço para você. Ele está por aqui, utilizo o Bartô, Beto Arantes, a Gisela Códia. O Gilson perguntou o seguinte aqui, Gilson Félix, utilizo muito os modais, ônibus e aplicativo. Quais os cuidados que devo tomar? É uma pergunta do Gilson Félix. Primeiro, Gilson, você tem que cobrar o vereador Chico e os demais vereadores para que a frequência dos transportes não fique reduzida para evitar o acúmulo de pessoas no transporte público. Então, isso é uma qualidade que tem que ter agora. O transporte tem que ser em quantidade suficiente para evitar aglomeração. Segunda coisa, vá de máscara. A máscara já é de uso obrigatório, tem que usar a máscara, né? E não encoste, aconteça o que acontecer, não encoste nos seus olhos, na sua boca, no seu nariz. Antes de entrar no transporte público, higiene das mãos, com água e sabão ou álcool gel. Entrou no transporte público, fique longe das pessoas na medida do possível, não encoste no rosto de maneira nenhuma. Saiu do transporte público, primeira coisa, higiene das mãos. É a única maneira que a gente tem de mitigar. Outra pergunta aqui, Evaldo. O vereador Chico já fez esse encaminhamento, viu? Até por conta que nós temos o contrato da direção Piracicabana, e eles têm que cumprir o contrato, colocar mais linha de ônibus, ter menos pessoas, todo mundo sentado, mas com higienização. Já foi cobrado isso também na sessão passada. É isso aí, Chico. Parabéns. Evaldo, está aqui pergunta da Gisela Códia, ela pergunta aqui assim, na sua opinião, a população não está sensibilizada para isolamento. Caso seja declarado lockdown, as pessoas atenderiam a esse chamado mais rigoroso, ou seja, tem que chegar no caos para poder a pessoa entender que é necessário? Será que a população de Santos tem feito uma certa resistência, andando na praia e tal? Nossa cidade é maravilhosa, é bem atrativa, mas nesse momento nós temos que ter uma grande consciência da propagação desse vírus, que ele não tem cor, não tem raça, não tem religião, não tem classe social, praticamente ele atinge a todos. Eu queria que você desse um pouco mais de consciência disso, você que está na linha de frente, Evaldo. Você tem visto muitos colegas seus também sendo contagiados pelo vírus, porque estão na linha de frente. Inclusive. E morreram, enfermeiros e médicos. E a gente tem que ficar isolado por vocês, para que você possa proteger vocês também. Eu queria que você falasse um pouco, e está aberto você comentar um pouco sobre isso. Bom, mandar um beijo para a Gisela, um abraço para o Sérgio Zanetta, e dizer o seguinte, voltando um pouco na primeira pergunta, as pessoas precisam entender, Chico, por que a gente faz isso? As pessoas em Santos e no Brasil, de uma maneira geral, elas estão começando a ficar muito 8 ou 80. A situação continua polarizada. Quem ganha com essa polarização? O vírus ganha com essa polarização. Então, quem determina o distanciamento social ou a quarentena obrigatória, o lockdown, não é o prefeito de Santos, não é o governador do estado, não é o doutor Evaldo, não é o vereador Chico, é o vírus. E as pessoas precisam entender que não tem vacina e não tem remédio. E o vírus precisa das pessoas próximas para que ele tenha sucesso. Então, se tiver muito vírus circulando através das pessoas, e as pessoas estiverem ficando doentes, não vai ter jeito. Então, essa não é uma questão política, essa não é uma questão financeira, essa é uma questão biológica, essa é uma questão da vida.
Então, a única maneira que eu vejo de a gente conseguir convencer as pessoas é que elas entendam esse conceito, que a gente afastando diminui a circulação do vírus. Segundo lugar, tem uma situação dramática, que muita gente está entendendo com a dor de ver um parente que morreu, a dor de ver que ela mesma adoeceu, que um parente querido adoeceu. Então, a gente não queria que fosse pela dor, a gente queria que as pessoas entendessem, né? E aí, Chico, tem uma outra questão que eu acho terrível. Essa semana eu dei uma entrevista para o Datena, na Rádio Bandeirantes, e ele falava de uma entrevista do governador de Nova York, dizendo, mas a maioria das pessoas lá se infectou em casa. Aí você pega essas pessoas que pensam pouco e fala assim, tá vendo? Ficou em casa e pegou, tem que ir para a rua. Não, queridos. Essas que pegaram, se você for olhar, a doença, lá como cá, é uma doença das pessoas muito pobres, principalmente. Então, lá são negros, latinos, idosos abandonados, e que eles estão em casa, mas eles não estão só em casa. Eles têm algum contato com o mundo. E o vírus é tão infectante que nesse pequeno contato se infectam. Então, são muitas as variáveis, mas uma coisa é certa. A única maneira de a gente afastar o perigo de ter mais casos e de estourar nossa capacidade de assistência e de ter uma mortandade ainda maior do que a gente está tendo é o distanciamento social. E eu temo, Chico, outro dia eu falei isso, repercutiu, e tem outras pessoas também falando agora, que nós vamos chegar no lockdown. O número de casos que a gente está vendo na nossa cidade, na nossa região, versus a quantidade de leitos que a gente está tendo para ofertar, estão apontando que o distanciamento social voluntário não está sendo suficiente. A gente vai ter que subir um degrau e partir para o lockdown. Que vai ser isso? Você vai ficar na sua casa, obrigatoriamente. Se a polícia te encontrar na rua e você não estiver na rua para ir comprar comida ou ir para comprar um remédio, você vai ser preso, você vai ser multado, entendeu? Infelizmente, mas eu acho que a gente vai chegar no lockdown para conseguir acalmar um pouco essa pandemia. Que já está acontecendo em outros estados do nosso país, o lockdown, né? Em algumas cidades também é preocupante. Era uma pergunta que estava aqui do Alexandre, que já respondeu. Agora, eu tenho dito, doutor Evaldo, assim, tive uma reunião com o prefeito, a minha preocupação, eu falei com o prefeito o seguinte, tem três coisas que me preocupam demais. O porto, muito embora o porto não seja um navio somente que vem da Ásia, agora o navio da Europa tem uma distância menor para chegar no país, aqui no nosso porto, o próprio navio que vem dos Estados Unidos. A prefeitura tem uma dificuldade tremenda, que o governo federal não contribui, a Anvisa não contribui com a vigilância sanitária, tiveram que conseguir uma liminar para segurar os tripulantes do Costa Fascinosa, e a gente percebe que não existe uma parceria, governo federal com o governo municipal. Eu preocupo porque o porto é uma atividade principal, uma atividade preponderante que tem que continuar, mas o trabalho portuário, são 30 mil trabalhadores que operam esse porto, transitando tanto Santos e Guarujá. Imagine 30 mil trabalhadores em contágio com esses tripulantes, com os estibadores em porta-ló que não são higienizados, não tem nenhum protocolo. Aliás, existe um protocolo IMO, de que os tripulantes têm que chegar no país de origem da carga já com atestado médico, mas ninguém, não tem um protocolo de entrada, ou seja, a Anvisa com a vigilância sanitária, para ver se eles realmente estão bem, se não estão bem, para fazer isolamento. Nós vimos o navio de passageiro, e os tantos de navios que chegam de carga aqui. Isso é um ponto. Outro ponto que é preocupante, nós estamos aqui praticamente 80 quilômetros do epicentro da doença, que é o estado aqui, a cidade de São Paulo, né? Que nossa cidade é uma cidade turística, se a gente tiver medidas de bloqueio de estrada, bloqueio das pessoas, vai ser muito difícil controlar também a circulação das pessoas que possa trazer o vírus para a cidade. E o último ponto, justamente aquilo que eu já falei, a gente ter essa consciência das pessoas que moram nas palafitas, também nas periferias da nossa cidade, que ela possa realmente ter a sua proteção, que o prefeito
possa dar essa proteção para ele, de máscara, de atendimento, de fazer campanha nos hospitais, hospital de campanha, mas também de hotéis para assistir essas famílias que estão em palafitas. Enfim, enquanto isso não se resolver, eu tenho dito na Câmara, Evaldo, não dá para afrouxar o isolamento social, porque tudo isso são fatores preponderantes para propagar esse vírus. Chico, as condições para a gente afrouxar o isolamento social, distanciamento, né, seriam aquelas que eu falei antes. A doença sob controle, e a nossa doença está subindo. Ter leito para todo mundo, e a gente já está batendo no teto. E ter teste para todo mundo, que a prefeitura até está investindo, mas não tem. Então, eu acho que na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado e no país, nós estamos longe de pensar em abertura. Mas na Alemanha já vai ter futebol, na França isso... Não, lá é outra coisa. O nosso momento da doença é outro. Então, não dá para comparar. Isso que você falou... Estamos em outro estágio, né? Tá. Isso que você falou agora, dessa dissonância, Porto, governo federal, Anvisa, quer dizer, é o caos que a gente está vendo. As pessoas tratam o Porto de Santos hoje, antes ainda tinham algum prurido de fazer isso, faziam meio escondido. Agora virou moeda de troca descarada, quer dizer, vem qualquer um aí, administra. Então, isso é uma vergonha. Então, o que nós temos? Nós temos um país que está acéfalo, que não tem ninguém coordenando a resposta à maior crise sanitária que provavelmente nós vamos viver, vivemos já historicamente, talvez não tenha outra, ou pode ser até que tenha outra, não sabemos, mas enfim, eu desconheço uma crise sanitária dessas proporções, porque essa é uma crise sanitária que pegou a saúde, pegou a economia, pegou tudo. Quer dizer, o mundo está parado por causa dela. Então, a gente precisava resolver isso com urgência, Chico. A operação portuária é estratégica, é necessária, mas ela tem que ser feita com segurança e com justiça, inclusive, em relação ao retorno financeiro que dá para a cidade que cedia o porto, no nosso caso aqui, Santos, Guarujá e até uma parte em Cubatão. Em relação a essa questão das moradias subnormais, a gente falou anteriormente de algumas possíveis saídas, né? E a proximidade de São Paulo é um fato. Nós somos uma região metropolitana. Eu terminando aqui a live, termino meu turno aqui no HC, eu vou pegar meu carro e volto para casa. Em 1 hora eu estou em Santos. E essa é uma coisa que acontece com milhares de santistas. Que acontecia muito mais antes do distanciamento, está todo mundo em home office agora, mas acontece ainda com quem tem funções essenciais. Então, Chico, o teu ponto de vista é correto, os 3 aspectos aí que você levantou são super relevantes, super importantes, e a resposta para tudo isso é governo que governe, governo que pense em gente, governo que tenha um mínimo de sensibilidade social, coisa que faz tempo que a gente não vê no Brasil, né? Desde o golpe, não o golpe de 64, o golpe da Dilma, desde o golpe da Dilma a gente não vê isso. Verdade. Eu estou vendo aqui o Tiago Andrade, um abraço para o Tiago, mando um abraço para você também. Aqui a Márcia Silva, Célia Amado, um abraço para todos vocês, obrigado por estar participando dessa live, compartilhe e comente também. Evaldo, estamos já indo para o encerramento, eu queria agradecer demais o seu tempo, que você está passando para nós essas informações importantíssimas para as pessoas, a ser compartilhada, para que nós possamos criar uma consciência de fato. Primeiro é a vida, depois a gente vai ter que buscar a questão econômica e tem que ter todo mundo unido e buscar recursos, para o governo federal salvar o comércio, porque não adianta, o governo municipal e o estadual não faz moeda, só o governo federal. E aí tem que ter a pressão, porque nós estamos com desgoverno, mas é importante dar pressão política que a gente tem que fazer para que a cidade seja socorrida. Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua contribuição, e queria deixar aberto para você fazer suas considerações. Eu queria falar um pouco, Chico, falar menos de política, menos de governo e falar mais de gente. Sim. Quem está nos assistindo agora, eu queria convidar você a uma reflexão. Quantas pessoas você conhece do seu dia a dia que já pegaram a Covid? E imagine quantas mais vão pegar a Covid. Eu queria dar um testemunho para vocês, que eu trabalho todo dia vendo gente indo para a UTI
e gente que morre de Covid, gente muito grave de Covid. Outro dia eu estava no meu consultório, eu estou atendendo de uma maneira diferenciada, casos mais graves que precisem, e chegou lá um casal com uma situação X, que precisava de uma consulta de emergência, eu os atendi. E no meio da consulta, já terminando, a pessoa vira, doutor, mas é isso mesmo, tal, meio que querendo não acreditar. Eu fiz uma coisa que eu não faço muito, mas eu fiquei bravo. Eu me exaltei um pouco, né? Eu falei, olha, eu cheguei agora de um hospital onde eu vi uma UTI lotada, uma enfermaria lotada, 3 pacientes foram entubados hoje, gente esperando vaga na UTI, e vocês me perguntam se isso é verdade? É óbvio que isso é verdade. Então, eu queria falar para cada um de vocês que acompanharam essa live, já agradecendo, que levem essa mensagem. A Covid-19 mata gente, é uma doença de gente, e é uma doença que, para ser vencida, vai precisar de gente unida. É hora de a gente falar menos das nossas diferenças e falar mais daquilo que a gente tem em comum. E eu acho que todos nós temos em comum um princípio básico de todos, que é querer viver. E se a gente puder viver, e viver bem, e cuidar daqueles que a gente ama, esse é o nosso sonho. Obrigado, viu, Chico? Evaldo, eu te agradeço demais, assim, a importância desse depoimento. Você que está na linha de frente, a gente vê muito isso no jornal, nos telejornais da região e também do nacional. Mas eu ouvi de você que está aqui, do nosso lado aqui, que mora em Santos, santista, se preocupa com a nossa cidade, está nesse comitê de crise do Covid, passar essa informação para a nossa população é fundamental, porque eu tenho dito isso, nós estamos numa guerra, e na guerra nós sabemos que temos um inimigo, nós temos que combater o inimigo, para depois ver o estrago que ele cometeu e recomeçar novamente as nossas vidas, para que nós possamos realmente caminhar. Eu acho que nesse momento todos têm que estar unidos em defesa da vida. Você está de parabéns, é isso mesmo que a gente tem que defender. Te agradeço mais uma vez, tá, pela sua participação, do seu tempo, que Deus te abençoe, te proteja você, sua família e todos aqueles que estão na linha de frente e todos nós que estamos assistindo também. Muito obrigado, Evaldo. Obrigado a você, Chico. Grande abraço. E estamos aqui ainda mais para terminar aqui nossa live, que agradecer a todos vocês aqui que estão presentes. Quem não conseguir responder, nós vamos responder logo em seguida. E fique por dentro, nessa semana teremos uma nova live, mas sobre o mandato do Chico Nogueira. Obrigado a todos, fique com Deus, se proteja e fique em casa. Forte abraço.